Nós iremos abordar o plano de fundo da página. Professor, o que vai englobar isso aí? Simples. Imagine só. Normalmente, quando você faz um ofício de um órgão público, você pode perceber que tem o brasão, né? Ou o mascote. Vamos pegar uma empresa mascote, o ícone, ou a identidade, né? Ou um símbolo padrão, né, do órgão em questão ou da empresa em questão no fundo do seu documento. Como que eu consigo fazer isso? Com o plano de fundo da página, né? E aí você pode também colocar uma marca d'água para trazer mais credibilidade, né? Então ele pode perguntar o seguinte: como que eu consigo inserir uma marca d'água? Como é a estrutura, não vou mexer no texto, layout de página, plano de fundo. Não é muito comum cair em concurso, mas você pode colocar o cor da página, né? Por que não é muito comum? Porque se você coloca cor na sua página, você vai gastar uma quantidade gigantesca de impressão, né? Então isso aqui não é muito cobrado. Agora o que é cobrado são as bordas da página. Inclusive eles cobram até a questão do ícone. Ele pergunta: para que serve isso aqui? E para que serve isso aqui, né? Quando tem, por exemplo, entre o documento, né, que é o caso aqui, para ficar mais fácil você visualizar, você já sabe que é a borda, né? A borda ela fica mais interessante, fica mais detalhada onde é a margem, onde inicia, onde finaliza, né? E a marca d'água fica por trás. Então ele pode cobrar os ícones, né? Esse azinho seguido do texto atrás significa que é uma marca d'água, e aqui as bordas dentro de documento, bordas da página, ok? Parágrafo, você pode perceber que tem um parágrafo aqui, só que ele não cobra aqui. Por que ele não cobra? Porque o parágrafo está sendo cobrado lá na página, né? Na verdade na guia início, ok? Vou me atentar aqui a uma imagem que eu coloquei interessante para vocês, que é a quebra de seção, né? Lembra que eu falei o que é a quebra de seção? Permite que você divida, né, o documento, fragmente o seu documento. Já caiu em algumas bancas cobrando sobre o ícone. Então, se você vê um ícone que tem aqui um tipo de configuração seguido de uma seta e aqui um outro tipo de configuração, isso aqui é quebra de seção, tá ok? Então, fiquem atentos aí. Não adianta só entender o que é quebra de seção. Eles podem cobrar também o ícone, ok? Claro que dessa forma aqui são bancas mais pesadas: CESP, FCC, FGV, a ESAF, né? Por assim em diante. Bom, referências, tá? Professor, o que eu preciso saber sobre referências? Bom, gente, então vamos seguir a ordem cronológica, né? Editei o texto, na verdade eu criei o texto, editei o texto, coloquei o objeto, formatei a estrutura do texto e agora eu vou acabar o texto. Todo mundo que faz um trabalho, você tem que fazer a referência. O que é referência? Falar da onde que você está tirando aquele texto, certo? Então o que acontece? Você vai ter o grupo sumário, notas de rodapé, citações, bibliografias e legenda, tá? Desculpa, gente. Bom, sumário. O que é sumário? Sumário é a parte inicial do seu documento, na onde que você permite falar para o usuário para ele ter uma orientação. Por exemplo, quem nunca pegou um livro, né? E vamos pegar um livro escolar, por exemplo, ou um livro da faculdade, né? Ou até um manual de procedimentos do órgão que você esteja vinculado, e você não precisa saber o que funciona a determinados assuntos. Você quer pegar um assunto específico. Então você vai no sumário e vai: pô, esse arquivo é legal, tá na página tal, então eu vou lá. Então isso que seria o sumário, tá? Eu vou abrir um asterisco aqui, porque eu tinha comentado lá em início, porque o sumário ele está vinculado ao início dentro do grupo estilo. E eu vou explicar detalhadamente qual é o vínculo que existe, ok? Vamos para a nota de rodapé. O que é uma nota de rodapé? Nota de rodapé seria você colocar um asterisco em uma palavra, que normalmente é uma nomenclatura não muito cotidiana, ou uma nomenclatura de língua estrangeira, para que o usuário não se sinta perdido no texto. Imagine só que eu esteja falando e coloque dentro do texto a palavra cracker, certo? Tem pessoas que não vai ter a mínima noção do que significa cracker. Então o que eu faço? Seleciono a palavra,
insira uma nota de rodapé. Professor, o que é rodapé? Lembra? Pé fica na parte inferior, na parte superior? Na parte inferior. Então, lá no final da página vai aparecer o seguinte. Aqui vai aparecer um asterisco, né? Vai informando, ó, tem um asterisco. Lá vai estar escrito assim, ó. Cracker, pessoa com alto conhecimento que utiliza para fins ilícitos, né? E aí, a título de curiosidade, o hacker, gente, pelo amor de Deus, não é uma pessoa do mal. Quem é do mal é o cracker. Se você pegar a tradução literal, crack significa quebra, quebra de sistema. Então, para isso que serve inserir nota de rodapé. Ele traz mais sentido a palavras que não são utilizadas no cotidiano, né? Para facilitar o entendimento e a compreensão de uma pessoa quando pegar esse texto, ok? Bom, matamos aí mais um grupo, vamos para citações e bibliografias. Isso aqui é um grupo muito legal que vai facilitar até a sua vida no dia a dia, gente. Presta atenção. Tem muitas pessoas que vão fazendo citações, né? Todo mundo sabe o que é citação? Não sei? Então citação, gente, nada mais é do que você falar, pegar uma parte de um texto, né? E colocar dentro do seu texto para trazer credibilidade, para falar que não é só você que está falando sobre aquilo, existem vários outros autores, né, que estão fazendo sobre isso. E se você pega na internet, dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+V e você não cita, isso é crime, isso é plágio. Então, se você pegou uma definição de alguém e não citou, você está cometendo, né, um crime. Então, sempre que você pegar algo de alguém, você tem que citar. Então, o que acontece? Quando você faz a citação no decorrer do seu texto, certo? E você clica em referências e inserir citação, e aí a citação pode ser de revista, pode ser de artigo, monografia, enfim. Você vai criando um banco de dados, que na hora que você finalizar o seu documento, você não precisa criar as referências bibliográficas no final. É só você clicar aqui em bibliografia, ele automaticamente vai gerar toda a bibliografia do seu trabalho. Por quê? Porque você citou, certo? E nós não temos esse hábito. A gente vai citando, vai digitando o texto, né? E a gente não insere a citação. Então, olha que legal. Além de você aprender para o concurso público, você também pode facilitar na tua vida aí, né? Para quem trabalha com edição de texto a todo santo momento, para quem está fazendo um TCC ou uma monografia, fica a dica aí. Então, citação é você falar da onde você está tirando aquele texto. E se eu citei, eu tenho que trazer a minha referência bibliográfica, ok? Legenda. Legenda é a mesma coisa. Estou inserindo uma imagem, né? Estou inserindo uma tabela. Eu preciso falar, ó, aquela imagem refere-se a tal coisa. Então, eu tenho que inserir uma legenda, tá ok? Eu tenho que referenciar de onde eu estou tirando, ok? Então, matamos aí. E eu vou abrir um tópico agora sobre o sumário, conforme eu tinha comentado com vocês, né? Eu falei para vocês que o sumário, né? Coloquei um print aqui. Ele está automaticamente interligado à guia início ao grupo estilo. Por que ele está automaticamente interligado? Quando você vai criar um sumário, ele vai pegar título, subtítulos, títulos 1, títulos 2, títulos 3. Se no decorrer do seu trabalho você não tiver selecionado, por exemplo, concurso, né? Concurso é um título, eu vou abordar tudo sobre o que é concurso. Edital, eu vou abordar tudo sobre o que é edital, certo? Se eu não coloquei aqui, por exemplo, selecionei com a palavra concurso e coloquei como título 1, quando eu chegar lá nas referências, eu clicar em criar um sumário, ele não vai me criar, certo? Por quê? Porque eu só vou criar um sumário se eu tiver determinado dentro do meu texto. Então, fiquem atentos. Se eu clicar automaticamente sumário, vai me aparecer todos os títulos 1, subtítulos? Não, eu tenho que cadastrar. E para cadastrar título e subtítulo, eu não cadastro em sumário. Eu cadastro dentro da guia início, dentro de estilo, ok? Bom, correspondências, tá? Professor, o que eu preciso saber quando se trata de correspondências? A palavra-chave é o seguinte: facilitar a tua vida. Por que facilitar a tua vida? Né?
Existem pessoas que trabalham, por exemplo, com convites, com etiquetas, né, com cartas, né? E você, por exemplo, não queira ou não, você vai ter uma estrutura, né? Vou ter que ter o nome, vou ter que ter a mensagem, vou ter que ter o endereço. E essa estrutura ela vai ter que ser repetitiva, né? Para todas as pessoas. A única coisa que vai mudar, por exemplo, pode ser o nome da pessoa que vai receber ou o departamento que vai receber, mas a estrutura continua a mesma. Então a guia correspondências, pensando no usuário, ele facilitou a tua vida, porque você vai criar envelopes ou etiquetas, né? E você vai mandar imprimir, você vai criar uma lista de destinatários, né? E aí, quando você mandar imprimir, ele vai sair impresso um documento, só que com todos os nomes que você desejou. Então eu não preciso criar uma estrutura de documento e ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, depois mando imprimir. Ctrl+C, Ctrl+V, mando imprimir. Ele não é algo manual, ele é algo automático. Então por isso que ele facilita a tua vida. Então eu tenho que criar. O que é criar? Eu vou criar o que eu quero. Eu quero um envelope, eu quero etiqueta, né? Criou a estrutura do que eu quero, do documento que eu quero. Eu vou selecionar os destinatários para quem eu quero enviar essas etiquetas, para quem eu quero enviar esses envelopes. Terminou? E mando iniciar a mala direta e mando imprimir. Pronto. E aí automaticamente vai preencher, né? Seguindo aquela estrutura que você definiu, tá ok? Então isso que cobra quando se fala sobre correspondências, tá? Revisão, muito importante. Mesmo que você já fez todas as suas referências, né? Que é praticamente o fim de um trabalho, o fim de um relatório, você precisa fazer uma revisão, se está tudo ok, né? Você não pode garantir, né, que você não esqueceu de uma acentuação, você não esqueceu de verificar a ortografia, a gramática. Então, para isso, existe a guia revisão, né? Nós temos o grupo revisão de texto, comentários, controle, alterações e proteger. Na guia revisão de texto, o que pode cobrar? Duas coisas importantes. Verificar ortografia e gramática. Ele permite caminhar, né, e localizar todo e qualquer tipo de erro. Só que tem um porém. Se você vai selecionar verificar ortografia, pelo amor de Deus, defina o idioma. Por que defina o idioma? Se você colocar, por exemplo, que o idioma padrão do seu documento é inglês, ele vai fazer a verificação em ortografia de gramática seguindo qual conceito? Na língua inglesa. E aí vai estar o quê? Errado. Porque muitas nomenclaturas da nossa língua é algo que é único no mundo. Não existe em outra linguagem, certo? Então, em outra língua, temos que ficar atentos, ok? Então, verificar a ortografia e definir idioma, né, é algo que cai, né, em concurso, ok? Comentários, algo que cai também. Ele faz a pergunta o seguinte: como que eu consigo inserir comentários? Revisão, comentários, tá? Ah, professor, mas para que eu vou colocar comentários? Lembra que eu dei o exemplo de quando nós vamos criar um documento, um relatório? E esse documento, por exemplo, eu tenho que ter uma supervisão de alguém? Então, imagine só, antes de eu enviar para o meu destinatário final, eu tenho que mandar para o meu cargo, para a minha chefia direto ou para o meu supervisor direto, certo? E eu vou falar o seguinte: ei, tu gostou do relatório? Tá bom, posso enviar? E aí, se ele encontrar algum erro, normalmente ele cria um comentário. Ele fala o seguinte: olha, João, ficou muito fraco esse parágrafo, ficou muito incoerente, seja mais objetivo, né? Então ele coloca, ele demarca, né, o seu trabalho, né, e ele vai criar um comentário. Só que para ele criar um comentário, ele precisa que tenha permissão para isso, né? Permissão para isso. E você pode definir o controle das alterações, de quem pode fazer as alterações do seu trabalho. E se é o teu cargo direto, ele pode muito bem também, para facilitar o teu trabalho, ele viu que esse parágrafo não havia necessidade, por exemplo, de conter no seu relatório. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse parágrafo e ele vai excluir, né? Ele vai excluir esse parágrafo. Só que, para ele excluir esse parágrafo, ele tem que ter permissão, né?
E aí você pode configurar, por exemplo, que o teu supervisor tem permissão para excluir, né? Ou você pode colocar também que ninguém tem permissão para fazer edição no seu texto. Então, temos que ficar atento com isso. E também, né, você pode proteger, tá? Esse proteger, eu quero que vocês lembrem que o proteger ele pode ser acionado tanto por aqui, tanto lá para nosso ícone, né, do Office, que faz a ideia do arquivo, lá na parte de preparar. Só que aqui no proteger documento, a única coisa que você vai conseguir é duas informações, acesso restrito e acesso irrestrito. O que seria acesso restrito? O cara tem acesso ao conteúdo, né, mas não consegue alterar, né? Acesso irrestrito, que é por padrão do Word, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, tá? E assim a gente mata, né, mais uma guia, né, que é a guia revisão. Então, ortografia e gramática, Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso grande professor? Top de linha, não é isso? Olha só, essa aula é apenas uma aula demonstrativa. Essa aula aí significa 30% da aula total. É apenas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Você quer fazer o nosso curso super atualizado, focado no concurso, aliás, no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social do município de Cuiabá 2018. Este nosso curso online para o processo seletivo tem 86 horas e 92 aulas. 92 aulas, você vai poder assistir o restante dessa videoaula e mais as 92 aulas. E, além disso, você tem 60 dias de prazo. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? Melhor custo-benefício do mercado, uma grande ajuda que você vai ter. Apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo, 10 parcelas de R$25. Aqui no Lá Concursos, nossos preços aí são bastante promocionais, porque nós trabalhamos com a ideia da socialização do conteúdo e do conhecimento pela internet. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que vai ser a sua melhor preparação para esse processo seletivo. Fui, te espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.